Nós estamos reunidos, né, nesta noite para agradecer a Deus, né, pela união matrimonial, né, do casal que aqui se encontra. E nós queremos fazer esse agradecimento à luz da palavra de Deus. Eles casaram ontem, não foi ontem, não se viu? E hoje não estão casando na igreja ainda, mas estarão recebendo a oração, a bênção de Deus, a permissão, para que eles possam não viverem em pecado, mas estarem debaixo da obediência da palavra de Deus. E por isso nós nos reunimos. Que fique claro para todos os irmãos que não é um casamento na igreja, é uma oração para a permissão de Deus para a vida deles, para que eles não vivam em pecado, mas sim debaixo da obediência da palavra de Deus. E aí eu venho trazer um aconselhamento. Daqui a pouco vamos estar orando, mas antes mesmo da oração, trazer aquele conselho para que os dois possam de fato terem essa obediência testemunhada, na igreja, na vida de família, aonde estiver, que possam dar testemunho de que estão obedecendo a Deus. E por isso nós nos valemos da palavra de Deus. Eu não vou pedir para vocês abrirem, porque nós estamos aqui numa confraternização e eu tenho certeza que não trouxeram a Bíblia, mas vocês sabem desse texto, que é um texto bem conhecido, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Porque hoje nós estamos vendo muitos casamentos se desmanchando, muitos casais se separando. E aí nós precisamos buscar uma razão para que isto não aconteça, não venha a acontecer para aqueles que agora estão contraindo o matrimônio, e de forma especial para o casal que nós nos referimos nesta noite. E aí fica justamente o conselho da palavra de Deus. O que de fato segura o casamento? O que de fato dá substância de segurança a um casal? A resposta está em uma só palavra: o amor. Havendo amor, há segurança. Havendo amor, vai haver fidelidade. Havendo amor, haverá sustentação deste ato, que é uma determinação, né, da obediência da palavra de Deus para aqueles que creem, para aqueles que querem assim viver. Então, vejam o que diz na palavra de Deus, para que fique esse conselho, né, que se amem e se amem de verdade. O amor não é aquela coisa de apenas dizer para o outro que ama, eu te amo. Muitas vezes é só da boca para fora. O amor se prova no dia a dia, nas atitudes, nos atos, no momento do cuidado, um proteger o outro. Aí se prova o amor. E isso se fará necessário, eu tenho certeza, porque a vida a dois não é fácil, nós sabemos muito bem. As são diferentes. Se tiver duas pessoas gêmeas, univitelina, nasceram na mesma placenta, mas são diferentes. Não existe nenhum ser igual ao outro. E por essa razão, a natureza é diferente, os pensamentos muitas vezes são diferentes. E aí nós precisamos nos valer da palavra de Deus para poder aceitar o outro, e no momento em que não aceitar a atitude do outro, mas pelo menos suportar com respeito, no mínimo com respeito, não com ignorância. O que começa muitas vezes uma discussão, e a discussão gera até uma separação, começa justamente dessa ignorância, porque um não concorda com o ato do outro. E aí a palavra de Deus também diz que nós precisamos suportar.
Então vai ter momento em que Vitor vai precisar suportar Vânia. Vai ter momento em que Vânia vai precisar suportar Vitor. Mas isso vai ser instantâneo. Daqui a pouco passa, porque tudo passa. O que deve prevalecer de fato é o amor. É a hora do cuidar, de provar que um está para cuidar do outro. Para as mulheres, a gente sempre dá aquele conselho: a mulher precisa ser submissa ao marido. O marido é o cabeça, isso é bíblico. A mulher tem que ser submissa. E o marido não deve se valer dessa autoridade que tem para humilhar a mulher. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele precisa entender que ele é o cabeça, que ele é o que vai determinar muitas decisões do dia a dia, mas precisa respeitar a mulher na sua posição de ajudadora, de auxiliadora. E uma auxiliadora, uma ajudadora precisa ser conivente com as atitudes do marido. Por isso que deve haver esse respeito, esse reconhecimento. E tudo isso só é possível se existir o amor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 13, no verso 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, o mistério, o segredo de tudo está no amor. E o amor não é provado, como eu já disse, nas palavras apenas. As palavras têm que reproduzir o sentimento. As palavras precisam ser fiéis àquilo que um está sentindo ao falar para o outro. Mas o que vai provar o amor é o dia a dia de vocês, é a atitude de um para com o outro, no cuidado, no zelo e às vezes até em suportar. Mas evitar ignorância, evitar a desobediência, porque se é bíblico que a mulher seja submissa ao marido, assim seja. Porque se não for, se nós agirmos contrário à palavra de Deus, aí as coisas não andam para frente, as coisas desandam. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus que Deus venha abençoar esse sentimento, que esse sentimento cresça cada vez mais. E esse sentimento que trouxe vocês, porque se vocês chegaram até aqui, até esse momento, até se casar, é porque se amam. Então, que esse amor seja nutrido pela palavra de Deus e que vocês continuem se nutrindo dia a dia com esse amor. E nutrir esse amor, esse sentimento, primeiro a palavra de Deus e depois as atitudes de vocês, tá certo? Um sempre respeitando o outro nas suas limitações, nas suas determinações, para que a vida de vocês seja uma constante felicidade. Isso nós pedimos a Deus em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria de convidar o pastor Aldênio. Vou pedir ao pastor Aldênio para estar aqui fazendo a oração, abençoando essa primeira oração. Depois vai ter um louvor e eu vou fazer uma outra oração. Cadê a irmã Nega? Amém? Irmã Nega, depois nós vamos fazer uma outra oração. Essa oração apresentando a Deus o casal, apresentando a família, apresentando a Deus esse ato, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, boa noite a todos. Escutando as palavras do pastor Josivânio, né? Você for lá para Gênesis 2:24, vai dizer, né, que os dois se formam uma só carne. Largará o homem, pai e mãe, né, e ele e a mulher formará uma só carne. E nesse momento eu gosto sempre de dizer o seguinte, rapidinho, para não tomar as palavras que o pastor já disse, é que ninguém pega uma faca e se automutila se não for uma pessoa que não está com sua saúde mental boa.
Então, a partir do momento que você forma um casamento, qualquer agressão que você faz ao outro, entenda, você está fazendo a você mesmo. Porque ali passa a ser uma só carne. Então, que esses conselhos que o pastor deu aqui sirva para vocês durante muitos anos. Lembre que aquilo que Deus uniu, o homem não separem. Lutem para que vocês tenham uma família que se ama, que se respeita, e que, se Deus abençoar vocês com filhos, que cresçam num lar com a presença do Senhor. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos e vamos apresentar esse casal e esse momento, né, que está aqui, né, a irmã Nega, né, como nós já conhecemos, está aqui chorando já de alegria. Eu sei que já passei por isso, já casei uma filha e realmente emociona. Então feche seus olhos e oremos. Pai Santo, Senhor, nós te pedimos a tua graça, Senhor, sobre essa família que se constitui a partir deste momento. Ó Deus, que tu dê sabedoria aos dois, Pai, para que eles pensem exatamente como a tua palavra diz, que se formaram uma só carne, que haja respeito, que haja amor, que haja entendimento, que haja cumplicidade, Pai, entre eles. Ó Deus, que este momento, onde todos aqui estão reunidos para comemorar esse dia, seja lembrado, ó Pai, na mente deles por muitos e muitos anos, trazendo a eles sempre que neste momento aqui, ó Pai, todos nós temos um único propósito contigo, Pai, é pedir a tua bênção, Senhor, a tua graça sobre a vida desse casal e dessa nova família que se forma, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.